Feliz sábado, irmãos. Espero que estejam a ter uma manhã agradável na casa do Senhor. A vossa casa também, porque Ele é o nosso Pai. Irmãos, como é bom ver esta riqueza que nós temos nesta igreja. Estas crianças e também a igreja cheia, aqui, lá embaixo. Agradecer também a todos os diáconos o serviço que têm feito para poder acomodar toda a gente da melhor forma, a forma como recebem. Agradecer ao Ministério da Música, como tem nos agraciado com os louvores, e também ao nosso irmão que nos deu 2 momentos especiais tão bons. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos fazer uma pequena oração, como estamos, por favor. Amado Pai, neste momento vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo traga sobre nós a calma, o entendimento, a sabedoria que é necessária para, com reverência, abrir a Tua palavra, Senhor Deus. Tudo isto pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra no capítulo 7 do Evangelho de João. Antes de fazer um pequeno enquadramento, neste capítulo que se inicia, Jesus estava na Galileia. Há cerca de 1 ano atrás, tinha sido denunciado ao Sinédrio e tinha ouvido rumores que os líderes judeus o queriam assassinar. E então ele vai para a Galileia e no capítulo 6 nós temos o milagre da multiplicação dos pães, nós temos também o momento em que Jesus anda sobre as águas na tempestade e que assusta os discípulos que estavam no barco. E nós temos o momento em que Jesus ensina que Ele é o pão da vida e que quem dele não comer, não viverá. E é também, logo a seguir a Ele dar este discurso, que existe uma primeira dissensão nos discípulos de Jesus. Há uma série deles que desiste de andar com Cristo e vai-se embora. E ficam muito menos, cerca de metade, é o que alguns escritores dizem. Cerca de metade apenas ficam com Cristo e Cristo continua, mantém-se na Galileia e está com a sua família. Está com aqueles que são seus. De sangue, em parte, mas também com os discípulos que decidiram se manter com ele. Vamos então iniciar. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Fazemos aqui uma pausa. Acabámos de ver que ele já tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. Já tinha andado sobre as águas. Já tinha também feito algumas curas anteriormente, por isso é que tinha sido denunciado ao Sinédrio. E, no entanto, os seus irmãos não criam nele. Vamos continuar. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia,
porque dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Irmãos, por que é que será que os irmãos de Cristo queriam que ele subisse à festa para se manifestar, para mostrar a toda a gente o poder que tinha? E ele, no entanto, não queria. Achava que não era necessário. Será que essa ideia que os irmãos tinham, que estavam presentes com ele, era para enaltecer Deus? Ou seria para alguns benefícios próprios? A questão é simples. Nós estamos a falar de irmãos que tinham ficado na Galileia, que eram filhos de José e de Maria, carpinteiros, trabalhavam todos os dias, e que acreditavam que o Messias era alguém que vinha em glória, em poder, que vinha para salvar os judeus dos romanos, da opressão dos romanos. Então o que eles queriam, na realidade, era sair, se calhar, daquela pobreza e usufruir dos bens que poderiam vir de um Messias guerreiro, de um Messias rei, terreno. Por isso Cristo diz-lhes: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquê? O mundo não odeia os que são dele. O mundo não odeia a quem está no mundo. O mundo, pelo contrário, quer é que mais e mais venham para o mundo. E é isso que Cristo diz aqui. O mundo não vos odeia, mas odeia-me a mim, porque eu mostro quão mau é o mundo. Irmãos, a irmã Ellen White diz-nos o seguinte: um servo de Cristo que apresenta a solene mensagem de Deus ao povo deve sempre tratar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Que os ministros da cruz de nosso querido Salvador não esqueçam sua experiência nessas coisas, mas lembrem-se sempre de que são apenas homens, sujeitos a errar e possuindo as mesmas paixões que seus irmãos, e que, se ajudam a seus irmãos, precisam ser perseverantes nos esforços que fazem para os beneficiar, tendo o coração cheio de piedade e amor. Os que trabalham na palavra e na doutrina devem quebrantar o próprio coração duro, orgulhoso, incrédulo, se querem testemunhar isso nos irmãos. O coração duro, orgulhoso e incrédulo que aqueles irmãos tinham. E às vezes, o coração duro, orgulhoso e incrédulo que nós temos. Porque, irmãos, quantas e quantas vezes nós nos esquecemos que, ao sermos discípulos, assumimos que vamos fazer o trabalho do Senhor. Nós nos esquecemos, ao sermos discípulos, através de nós, o Senhor quer buscar a sua glória. Mas nós nos engrandecemos no parco e mau serviço que tantas vezes estamos, julgando que somos diferentes, que porque nos sentamos nestes bancos somos melhores, quando na realidade o mundo não fala de nós. Porquê? Porque se calhar ainda somos do mundo. Mas vamos continuar. Vamos para o versículo 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Paramos aqui um pouquinho. A festa dos tabernáculos era em Jerusalém. Portanto, quando dizemos aqui que Cristo vai em oculto,
quer dizer que não ia no caminho que todos os peregrinos iam da Galileia para Jerusalém. E vai ao culto porquê? Porquê que Deus se oculta? Porquê que Deus não se manifesta abertamente? E não é só aqui. Nós vemos com Moisés que Deus não se manifesta abertamente. Nós vemos ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus não se manifesta abertamente. Mas nós, do mundo, queremos é nos mostrar. Queremos é que toda a gente nos reconheça. Queremos é que toda a gente veja o que somos, o que pensamos, o que fazemos, nem que seja só uma capa, porque lá dentro nada está transformado. Ele, pelo contrário, vai no oculto. Vai fazendo a sua obra. Vai agindo verdadeiramente. Vai transformando verdadeiramente. Sem querer ossanas, sem querer lisonjeamentos, sim, sem querer ser bajulado. Continuando. Versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão e respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Novamente. Parece um contrassenso, não é? Os discípulos e os irmãos queriam que fosse tudo à vista. Mas quando era para falar de Cristo, ele podia ser à vista, ele podia se manifestar, ele tinha que se apresentar para fazer os milagres. Mas para falarem dele, falavam baixinho, aos ouvidos uns dos outros. Ele que fosse à frente. Agora eles, quando falavam dele, falavam baixinho, em sordina, uns com os outros. Para que os judeus, e aqui quando nos referimos a judeus, não é a generalidade, aqui quando nos referimos a judeus, estamos a falar dos líderes. Não estamos a falar, quando aqui falamos em judeus, estamos a falar dos líderes. Para que os líderes não ouvissem que na realidade falavam de Cristo. Ele pode ser às claras. O corpo é dele, o meu tem que ser baixinho, é para salvar o meu corpo. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem fala de si mesmo busca a glória. Jesus falava dele próprio. Ele diz aqui claramente, eu falo daquilo que eu aprendi, que Deus me enviou. Aqui há uma questão importante. Quando eles perguntam este não sabe letras, não quer dizer que ele não sabia ler. Ok? Quer dizer é que, naquele tempo, os estudiosos que sabiam letras e que eram considerados, eram apenas aqueles que andavam em escolas rabínicas de renome. Todos aqueles que aprenderam a ler e estudavam a palavra por eles próprios não eram considerados. E então é isso que eles estão a dizer. Se ele não estudou em nenhuma escola rabínica, se ele não teve nenhum mestre, como é que ele pode estar assim a ensinar coisas? E ele explica que teve o maior de todos os mestres. Foi o Pai. E que foi o Pai que o enviou. E que ele não age por ele, a glória não é dele, a glória é do Pai. Sendo que ele é o Pai. Porque são a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, ele não deixa de ser Deus. Mas ele aqui remete-se mais uma vez para um segundo plano, mostrando
que a obra não é dele, a obra é do Pai. A irmã Ellen White, e convém dizer que tudo o que eu vou dizer da irmã Ellen White está em testemunhos seletos. Diz o seguinte: foi-me mostrado que é preciso haver muita cautela, mesmo tratando-se de desembaraçar pessoas de um fardo oprimente, para que não ponham a sua confiança na própria sabedoria e se esqueçam de que dependem inteiramente de Deus. Não é bom elogiar a pessoa ou exaltar os talentos de um servo de Cristo. No dia de Deus, muitos hão de ser pesados na balança e achados em falta por causa da sua exaltação pessoal. O próprio eu facilmente se alteia, fazendo perder o equilíbrio ao indivíduo. Repito, meus prezados irmãos, se desejais livrar a vossa alma do sangue dos homens, nunca lisonjeeis, nem nunca exalteis os esforços de pobres mortais, porque isto pode tornar-se em ruína. Há perigo em exaltar por palavras ou por atos a um irmão ou irmã, por mais humilde que aparentemente seja a sua conduta. Se eles são realmente dotados desse espírito manso e humilde que Deus tanto aprecia, ajudai-os a conservá-lo. Isto não se fará por meio de censuras ou deixando de apreciar devidamente as suas qualidades. Mas há poucos que suportam, sem prejuízo, os efeitos de um elogio. Parece duro. Parece até um bocado confuso, porque ela acaba por dizer que não se fará por meio de censuras ou deixando de apreciar. Portanto, aqui a questão não está em deixar de apreciar o trabalho que o próximo faz, em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Aqui o problema está noutra coisa, está em dois termos que a irmã Ellen White usa: lisonjear e exaltar. E às vezes nós não temos bem em conta o que é que isso quer dizer. Lisonjear quer dizer tornar alto, levantar, engrandecer, glorificar, celebrar e levar ao mais alto grau. E depois, aliás, isto que eu falei é exaltar. E lisonjear é enaltecer desmesuradamente, geralmente com algum interesse em mente. Adular, bajular, agradar a, fazer sentir ou sentir orgulho. Honrar, orgulhar. Então percebem a diferença quando estamos aqui em deixar de apreciar e quando falamos em lisonjear? Em enaltecer desmesuradamente, geralmente com algum interesse em mente. Aquilo que os irmãos queriam fazer, quando diziam, vai mostrar os teus milagres. Porquê é que não vais mostrar os teus milagres a Jerusalém? Tu que fazes milagres, vai, mostra-te. Qual era a intenção? Colherem alguns frutos, uma vez que são família, de alguém que passaria a ser o rei. Certo? E quando falamos aqui em exaltar, é quando exaltamos o nosso próprio eu, quando achamos que são as nossas condições, são os nossos méritos. Somos diferentes porque subimos a este palanque, somos diferentes porque cantamos, somos diferentes porque nos sentamos nestes bancos, somos diferentes porque fazemos parte do diaconato, somos diferentes porque fazemos parte do conselho, somos diferentes porque nós somos cristãos, mas os que estão lá fora não são. E aí estamos a exaltar-nos a nós próprios. E reparem num pormenor. Exaltar é glorificar. Nós, enquanto cristãos, só a quem é que podemos glorificar? A Deus. E quantas vezes, sem nos apercebermos, glorificamos a nós próprios? E aos outros, que é esse o alerta que a irmã nos dá. Porque, de facto, uma coisa é dizer obrigado pelo seu serviço, obrigado pela palavra, obrigado pela mensagem, obrigado pelo hino, obrigado pelo canto. Outra coisa é bajular. Outra coisa é dizer, não é que quem está a dizer até pode estar com o coração verdadeiro. O problema é que vai nascer ali uma coisinha que se chama orgulho no coração de quem ouve e de quem está a ser exaltado. Orgulho esse, já vimos que Cristo não tinha.
Foi tão simples, disse, não sou eu, é o Pai que me enviou. Eu venho a dizer aquilo que o Pai disse. Ainda, continuando com a irmã Ellen White, a nossa pena inspirada. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Vi que muitos estão lisonjeando de serem bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. Não têm por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Necessitam de profunda e completa obra de humilhação de si mesmos diante de Deus, antes de experimentarem a sua verdadeira necessidade de diligente, perseverante esforço para obter as preciosas graças do Espírito. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Estou bem. Não preciso de nada. Eu consigo. Eu faço. Não tem problema. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação, ou que não se refere a eles. Esses estão na maior necessidade da graça de Deus e de discernimento espiritual para que descubram a sua deficiência no conhecimento das coisas do Espírito. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm um conhecimento prático da verdade bíblica, que leva à humildade de vida e à conformidade de seu querer com a vontade de Cristo. Eu estou bem, eu estou aqui em casa, eu estou bem, eu sou filho de Abraão, sou judeu, estou salvo. Não preciso de mais nada. Eu já nasci, eu nasci na igreja. Eu conheço tudo. Preciso do quê? Sozinho eu aguento. Vamos passar para capítulo 5 de João, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Quem é que é o povo da Bíblia? O povo da palavra? Mais alto. Somos nós os adventistas do sétimo dia. Porque examinamos as Escrituras, porque acreditamos que nelas há a vida eterna. Mas vamos nós a Jesus? Os judeus também examinavam as Escrituras. Os judeus também estudavam as Escrituras. Mas foram eles a Jesus? Reconheceram eles a necessidade de ir a Cristo? Perceberam eles que o Messias, em vez de guerreiro e rei, era humilde e pobre e bom para com o próximo? Mas eles examinavam as Escrituras. Eles eram o povo da palavra. Nós somos a herança deles. Verdade? Será que é em tudo que somos a herança deles? Continuando. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não aceito glória
vem dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E isto aconteceu ou não aconteceu? Ainda acontece tantas e tantas vezes, irmão. Vem um qualquer pelo YouTube adentro dizer ai, ui, e a gente esquece da palavra. E aí vamos nós. Vem um qualquer com uma palavra diferente daquela que nos custa ouvir, e este é melhor. Veio Barrabás e eles preferiram e crucificaram Jesus. Como podeis vós crer? Vós que aceitais glórias uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Exaltar, glorificar. A irmã Ellen White continua dizendo: Cristo fez tudo por nós, porque nos viu desamparados. Estávamos ligados com cadeias de trevas, pecado e desespero, não podendo, portanto, fazer coisa alguma por nós mesmos. É mediante o exercício da fé, esperança e amor que chegamos mais e mais perto da norma de perfeita santidade. Nossos irmãos sentem a mesma comovente necessidade de auxílio que temos experimentado. Vivemos num importante, soleníssimo tempo da história terrestre. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Estamos na ponta da unha, do dedo, do pé, da estátua, Nabucodonosor. Quão necessário é que todos os que temem a Deus e amam sua lei se humilhem diante dele e se aflijam e pranteiem e confessem os pecados que têm separado Deus do seu povo. O que deve suscitar um maior alarme é que não sentimos nem compreendemos a nossa condição, o nosso baixo estado, e satisfazemos de permanecer como estamos. Laodiceia, como dizia o irmão. Devemos refugiar-nos na palavra de Deus e na oração, buscando individual e fervorosamente ao Senhor, para que o possamos achar. Cumpre-nos fazer disto nossa primeira ocupação. Irmãos, esta casa é um hospital. Quem vem aqui é porque está doente. E nós temos que reconhecer essa doença. Se nós acharmos que o facto de virmos aqui ao sábado, estes todos, nem um décimo à quarta-feira, nem outro décimo ao domingo, mas ainda assim, se nós acharmos que o facto de sentarmos neste banco, chega para sermos diferentes do que estão lá fora, enganem-se. Enganamos todos. Todos, todos, todos. Enquanto não compreendermos que humildemente temos que pedir ao Senhor para nos transformar, para retirar de nós o orgulho, para retirar de nós aquela crença de que basta ser o povo da palavra para estar salvo, porque não basta ser o povo da palavra, temos que ir a Cristo, e para irmos a Cristo temos que nos humilhar, temos que orar, temos que sentir a necessidade dele nas nossas vidas. Se assim não for, irmãos, aquecemos banco. Mais nada. E aquilo que Deus pede é que através de nós Ele tenha a glória. Então, através de nós, quando trabalhamos, não trabalhamos para nós, trabalhamos para Cristo, trabalhamos para Deus.
quando nos pedem para participar nesta igreja, não é para nos exaltar, é para dizer: vai fazer o serviço do Senhor. Vai fazer a obra do Senhor. Vai ser usado por Deus para a sua obra. Não é para termos palmadinhas nas costas e dizermos que somos maravilhosos, fantásticos. Não. É para podermos mostrar aos outros que têm um bocadinho menos de conhecimento de nós, mas é essa a única diferença. Que há um caminho, há uma verdade. E que a palavra existe e é certa. Amado Pai, obrigado por todas as bênçãos que nos dás, as graças que nos concedes, os dons e os talentos que nos concedestes, Pai. Que o nosso viver seja de uso dos mesmos para te dar glória, Senhor. Que o nosso viver não seja baseado em tradições como o viver dos judeus, que conheciam a palavra, mas que seja um viver baseado no amor de Cristo, Senhor Deus. Baseado em ir a Cristo, Pai, em procurar a cada dia o batismo diário do Espírito Santo, em morrer o nosso eu diariamente para fazer levantar Cristo em nós, Senhor Deus. Ó Pai, que o resto deste sábado seja em Tua glória e que esta semana e a nossa vida de hoje em diante seja uma vida de viver em Cristo, Pai. Abençoa todos os presentes, as suas famílias, aqueles que também nos assistem, Senhor Deus. Que possamos todos sentir a urgência de ir humildemente aos pés de Cristo e pedir a sua intervenção através do Espírito Santo a cada dia em nós, Senhor Deus. Tudo isto pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.